Existiu, oi, boa tarde. E a ressonância, ela acontece porque cada objeto vai ter uma frequência natural de se mover. Então, quando uma força externa é aplicada com a mesma frequência, ela vai conseguir ajudar para que essa frequência se amplie, para que o movimento fique mais forte, mais intenso. É importante, por exemplo, nos prédios, na arquitetura, quando a gente vai construir um prédio, para saber qual a frequência perigosa, na música. E exemplificando no nosso trabalho no tubo fechado, como entra nesses harmônicos e o som vai ficar lá dentro, eles vão conseguir se intensificar por causa dessa ressonância. Mas o que são harmônicos? Harmônicos são as frequências que são adicionadas à frequência fundamental. Eles são as imperfeições que ouvimos quando nós tocamos uma nota. Ou seja, se tocamos um dó no violão, não vamos ouvir só o dó. Vamos ouvir o dó adicionado a diversas frequências que são outras notas em si no campo musical. No saxofone, por exemplo, que é um instrumento de tubo fechado, que é o que o nosso trabalho está fazendo, ele é de harmônicos ímpares. Ou seja, se ele toca uma nota que é em 100 Hz, a próxima nota que será adicionada na frequência que adiciona fundamental, vai ser uma de 300 Hz, uma de 500 Hz e em seguida fazendo em si o que nós chamamos de uma série harmônica. Bom, já que vocês aprenderam ressonância com o rato e harmônico com o Lorenzo, eu vou explicar como é que funciona a dissonância. A dissonância são duas ou mais ondas sonoras com frequências parecidas, elas não podem ser iguais, que interferem entre si e causam o batimento, que é a alternância periódica da intensidade do som. E o Thiago e o Amadeu vão mostrar na prática com o saxofone daqui a pouco. Bom, no estudo das ondas sonoras, principalmente na acústica, existem os tubos fechados. O que são esses tubos? É quando uma parte ela fica fechada e a outra parte do tubo fica aberta. E é muito importante observar esses tubos fechados, porque ele nos permite observar como o som ele se propaga dentro de um ambiente preso. Temos como exemplos de tubos fechados, por exemplo, alguns tipos de garrafas, ou, por exemplo, um instrumento musical saxofone. E dentro desse tipo de tubo fechado, existem as ondas estacionárias. O que são elas? É quando as ondas sonoras refletidas, elas se combinam com as ondas sonoras que se propagam. Para entendermos melhor esse tipo de onda estacionária, nós precisamos entender os dois elementos muito importantes, que seriam os nós e os ventres. Quando uma onda estacionária ela se forma, ela não se movimenta de um lado para o outro livremente. Pelo contrário, ela parece como se ela estivesse presa. Ela fica parada no espaço dentro do tubo fechado. E essa forma que ela fica parada gera dois elementos muito importantes que eu mencionei, que seria o nó. O que é o nó? O nó é o ponto onde a onda ela não se movimenta, ela fica parada. E a amplitude dela seria o zero. O nó ele fica localizado na região em que o tubo ele fica fechado. Nós também temos o ventre. O ventre seria a parte em que acontece a máxima vibração da onda no tubo fechado, em que a amplitude dela é máxima, seria onde acontece a maior vibração. No tubo fechado, então, o ventre ele fica na parte em que o tubo ele é aberto. O tubo fechado, ele nessa combinação da extremidade fixa, que seria o nó, e o ventre, essa combinação gera o que nós chamamos de padrões harmônicos. A interferência consultiva, ela acontece quando duas fontes de som emitem ondas sonoras semelhantes e acarretam por uma soma nessas ondas. Já a dissonância, ela acontece no oposto, quando uma das fontes emite um som que é diferente. Distoante. Bem quebrado. Como podemos ver, não é nada harmonioso para os nossos ouvidos. Visto que, o nosso cérebro sempre busca fontes de prazer quando ele ouve coisas que ele acha um padrão. Seria o que? A harmonia na música. A harmonia, a gente vai exemplificar aqui como é que seria. O Amadeu vai fazer uma escala de sol natural e eu vou fazer a escala de dó e vocês vão ver como é que encaixa. Vou mostrar que mudando as notas dentro da minha escala não vai interferir na harmonia, vai continuar bonito e soando agradável aos nossos ouvidos. Vou mudar de novo para vocês verem. Isso seria a harmonia aplicada ao instrumento. A ressonância, como nosso amigo Schumacher explicou,
ela é muito bem disposta no saxofone da seguinte maneira. Quando o músico atinge a vibração correta e o mais próximo possível da vibração natural do tubo, vai acontecer um som bonito, um som forte e estável. Amadeu, faça uma nota para nós, estável e afinada. Olha que bonito. Mas se o cara fizer com embocadura fraca e fazer uma vibração errada da palheta, vai sair algo bem distante. Incomoda os ouvidos. A ressonância está presente nisso no instrumento. Boa tarde. Aqui a gente vai explicar como é que a harmonia se relaciona totalmente com os fenômenos ondulatórios, inclusive com os instrumentos de tubo fechado. Aqui a gente está apresentando com o piano, que é um instrumento de cordas, mas na verdade para melhorar nossa apresentação acerca do tema, pois ele é mais fácil da gente explicar harmonias com ele. Primeiramente, a gente tem que entender que as harmonias são um grupo de frequências que compõem um acorde ou uma nota. Da mesma maneira que anteriormente eu expliquei sobre as séries harmônicas e como são diferentes frequências adicionando numa nota, aqui gostaria de explicar como que os fenômenos ondulatórios formulam a nossa maneira de perceber a harmonia. Então, num acorde de Dó, por exemplo, são diversas frequências sendo tocadas aqui que são além de 3 notas que eu estou tocando aqui. São muitas frequências. Aqui a gente entende como que as frequências modificam o timbre do instrumento que a gente está tocando. Timbre esse que é a qualidade do instrumento ou a sonoridade dele, sabendo que um piano é diferente de um violão, que é diferente de um saxofone. Uma coisa ótima a adicionar acerca do conteúdo é como a harmonia é um jogo de proporções. Como a gente tem um Dó aqui, a gente também tem um Dó aqui. Utilizando desse tipo de artifício para poder produzir música, é ótimo para que a gente consiga obter uma melhor satisfação com a música que a gente está ouvindo ou a harmonia que a gente está ouvindo. Bom, gente, vou explicar para vocês como é que funciona a harmonia e como é que ela permeia na música, né? A harmonia ela vai responder o quê? Aquelas perguntas que a gente faz. Por que certos acordes combinam? Por que às vezes certas progressões dão sensações de ida ou de volta? E por que existe tensão, às vezes, e aquele relaxamento, né? Eu vou começar explicando pela base, que seriam as escalas. O que é uma escala? Uma escala é composta por 7 notas. Uma escala de Dó, por exemplo, que a gente mais conhece, né? Ela é mais ou menos assim: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí volta no Dó de novo. Isso é uma escala. Essas escalas são compostas por 7 notas, que ela é disposta num formato, né? Que seria um tempo, um tom. Realmente um tom. Do Dó pro Ré é um tom. Do Ré pro Mi, um tom de novo. Agora do Mi pro Fá é meio tom. E do Fá pro Sol, um tom. Do Sol pro Lá, um tom. Do Lá pro Si, um tom. E o Si pro Dó, meio tom. E cada nota dessa também ela é disposta numa frequência diferente. O Dó tem uma frequência diferente do Ré, por isso que ela vai soar diferente. Aí partindo agora para os acordes. O que seriam os acordes? Os acordes são construídos dentro da escala. Cada nota aqui da escala ela possui o seu acorde, ou seja, um acorde que a gente monta pelas tríades, que são um trio de notas. Começando, vamos montar um acorde de Dó. O acorde de Dó é o Dó, depois passam 2 notas, aí, ó. Então é o Dó e o Mi, depois o Mi conta mais 2 notas, o Sol, e aqui se forma um acorde maior de Dó maior. E assim por diante, em todas as notas, elas vão formar os seus acordes, devidos acordes. E a característica também é que vai variar esses acordes conforme a escala, o tom e se ele for menor ou maior, né? Como a gente viu, a gente está dentro da escala de Dó. Então, as notas que a gente vai usar para montar esses acordes, esses trios, estão todas dispostas na escala de Dó, que é de Dó até Si. Então, se a gente for montar a escala, for montar cada acorde, a gente vai montar com base nas notas que estão na escala. E depois de construir esses acordes, a gente vai entender a função de cada um deles dentro da escala. Outro termo que é bem importante para a gente compreender essa questão é o campo harmônico. O que seria o campo harmônico? O campo harmônico seria
todos os acordes dessa escala. Ou seja, na escala de Dó, a gente vai ter os sete acordes, né? Que é o acorde de Dó, o de Ré, o de Mi, de Fá, de Sol, de Lá, de Si. Esses 7 acordes, eles têm cada um deles funções diferentes. Ou seja, isso é uma forma para todos os tons. O primeiro acorde da escala do campo harmônico, ele sempre vai ser um acorde maior, como o Dó, e dá a sensação de tônica. O nome dele é tônica. Ele serve para dar esse repouso, relaxamento e a sensação de que estou no lugar certo, né? Tipo, e bem alegre, a gente percebe um acorde bem alegre. O segundo acorde, que é o acorde de Ré menor, ele traz uma sensação completamente diferente, já que a sua função é de subdominante. Os dominantes, eles servem para chamar as tônicas, né? Então, os subdominantes. O Ré, por exemplo, aqui, que eu vou tocar para vocês, ele tem uma sensação completamente diferente. Os subdominantes, eles dão uma sensação de movimento. Os dominantes, que eu vou falar mais pra frente, eles dão sensação de tensão mesmo. Mas os subdominantes dão sensação de movimento. Ou seja, quando tá lá na música, vem do segundo. Então ele vai trazer na música sensação de movimento. Aí o terceiro acorde é tônica também, que vai ser o Mi. Ele tem a função de tônica, mas a gente vê que ele é um pouco menos forte do que o Dó, né? A gente vê que o Dó é bem feliz, o Mi menor ele é mais triste, né? Isso devido à sua posição, que é de terceiro grau, e a sua definição, que é um acorde menor. Posteriormente nós vamos ter o Fá maior dentro do campo harmônico, que ele vai ter a mesma função do Ré menor de movimento. Posteriormente agora chegamos na função nova, que é o dominante. Esse dominante é o Sol, dentro do campo harmônico de Dó maior. Os dominantes, eles servem para chamar os tônicos. Então toda vez que ele aparecer, você vê que ele gera essa sensação de tensão, ó. Então ele sempre vai chamar o tônico. O próximo é o Lá menor, tem função de tônico também, como o sexto grau do campo harmônico. E o próximo é o Si meio diminuto. O Si meio diminuto, ele é um dominante também, porque está na posição de sétima, né, do campo harmônico. Tem essa função de dominante também. Só que é mais tenso ainda do que o Sol. Então, basicamente, as funções harmônicas são essas. E agora eu vou explicar as progressões também. As progressões, elas são o quê? São caminhos que a música vai levar, passando por esses acordes para gerar sensações novas na gente. Aí temos várias músicas e temos progressões que dão sensação de ida, por exemplo. Tipo assim, se a gente fizer, que a gente chama no meio da música de 1, 4, 5. Ou seja, você vai tocar a tônica do campo harmônico, depois a quarta e a quinta. E vai dar a sensação de ida, a gente vai ver, ó. Então é uma melodia que empurra a gente, né? Que leva a gente pra frente. E isso a gente vê as funções bem explícitas dos campos harmônicos. A gente também vê progressões que já vai mais de volta, né? Progressões mais tensas ou progressões mais tristes. Vamos supor, começa indo no Lá menor dentro do campo harmônico. Cabe ao músico, né, de querer brincar com isso e passear usando as funções do campo harmônico. Posteriormente nós vamos ter os acordes com sétimas e variantes. Isso aqui já é mais pra frente, mas são notas que a gente vai adicionar que vão gerar mais ainda tensão, dando mais significado para o acorde em si.
Como, por exemplo, a sétima, né? As sétimas maiores, ó. O acorde fica bem mais tenso. Isso é um Dó maior com sétima. Um Fá com sétima agora. Então, são notas que vão agregar, que vão abrir mais o acorde. E a harmonia na prática, a gente vai ver, que é essa construção de sentido para a música, né? Que não adianta nada eu vir tocar qualquer bosta aqui e não vai funcionar. Mas se eu tocar agora com intenção e significado, vai funcionar. Como, por exemplo, tocar um Dó. Essa progressão tem dado em várias músicas, por isso que a gente sente que ela é bem familiar. Mas é isso. Encerro agora explicando para vocês e concluindo, a gente percebe como é que funciona a harmonia dentro da música e como é que a física é por trás disso. Que cada frequência aqui, de cada nota, ela gera em nós, né? Que isso vai tanto de questões psíquicas que vão mexer no nosso cérebro, que vão dar uma sensação de conforto conforme o que a gente ouve. É isso. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde.